Nossa apresentação hoje é sobre o cálculo das reações de apoio de uma viga estaticamente indeterminada através do método iterativo de Gauss-Jacobi. Os discentes são Adonias Madiguel, Henri Santana e Vitor Maciel, caso eu. Nosso professor solicitante do trabalho foi o professor Dr. Alexandre Lopo, e a disciplina Cálculo Numérico. Bem, nós vamos dividir o trabalho da seguinte forma. Eu vou começar com a introdução, Henri vai continuar com desenvolvimento e Adonias com desenvolvimento computacional, certo? Eu vou explanar um pouco o método iterativo de Jacobi, de modo geral. Henri vai passar também para a análise das reações e os tipos de apoio. Pode continuar. Bem, o método iterativo de Gauss-Jacobi, de maneira geral, consiste em melhorar ou aproximar inicialmente por meio de repetidas interações até chegarmos a uma precisão numérica desejada. Aqui a gente pode perceber que o método ele transforma um sistema linear AX igual a B, um sistema linear equivalente, né, que é o X igual a CX mais G, de forma que seja esse sistema aqui. De forma geral, a gente pode perceber que ele isola, né, a variável de cada equação, beta 1, beta 2, a gente pode perceber aqui até pela equação geral, beta n. Aí aqui, sobre a qual consideramos em suas linhas ou colunas, elas já foram reordenadas, de forma que o alfa linha e coluna seja diferente de zero, para o i igual a 1, 2, 3, igual a n. Isto é possível, pois estamos supondo que a determinante A também seja diferente de zero. Aqui a gente pode perceber que nós já isolamos as variáveis, né? x1, x2 e x3, que é a fórmula geral. Aí, de forma que o x ele pode ser, x é igual a cx mais g. Pode passar. Aqui a fórmula x igual a cx mais g, onde a gente pode ver que a matriz, a diagonal dela é zero, e a transformação de AX igual a B foi feita para o sistema x igual a cx mais g, certo? Tendo em vista alguns critérios geral de convergência, onde o C ele tem que ser menor que zero para alguma norma qualquer de matrizes. A gente pode desenvolver também um algoritmo que contempla uma estratégia específica que tenha por base a escolha do pivô nesse método de Gauss, com o pivotamento parcial. Ou também a gente pode fazer com pivotamento total, certo? O método de Gauss-Jacobi consiste em unicidade x elevado a zero, que é o índice superior, uma aproximação inicial para obtermos x índice 1, x índice k, através da relação recursiva, para k sendo 0, 1, 2, sendo n. No caso, o x índice superior k é a solução do passo anterior e o x k mais 1 representa a solução atual. Então, x índice superior k mais 1 representa a solução atual, que é igual a cx k, índice superior k, que é a solução do passo anterior, mais g. Aqui a gente pode perceber ela montada, né? E a gente pode perceber a equação montada. E é isso, basicamente é isso. Adonias mais à frente vai exemplificar um pouco melhor com a nossa situação problema. Bom, boa tarde, meu nome é Henri. Eu vou dar aqui continuidade ao nosso problema, né? Que o nosso estudo de caso é uma viga que está engastada na extremidade A e tem um apoio, um rolete aqui na extremidade B. E aqui seriam nossas reações que atuam nessa viga e, consequentemente, as nossas incógnitas. Para o melhor entendimento, né, do problema, é importante nós conceituarmos aqui o que seriam essas reações. E aqui temos aqui uma frase de Newton,
que fala que a toda ação é sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Como exemplo aqui, temos um trator, em que temos uma carga com uma força equivalente aqui no seu centroide, que seria o peso do trator. Aqui também no centroide do peso do braço e a carga também, que tudo para baixo, né? Por causa da gravidade e tudo mais. E como reação, temos o pneu com solo. A reação vertical da roda traseira com a reação horizontal, que seria o eixo, né, de tração, e a reação da roda dianteira, que seria meio que livre de tração e não teria reação horizontal. Aqui seriam os tipos de apoio, né, mais estudados na análise estrutural da mecânica geral, resistência também, dos materiais. Temos aqui, primeiramente, o apoio móvel. Ele tem essa simbologia, né? Pode ser na forma de rolete, como igual ao nosso exemplo, ou aqui com as rodas. E o seu grau de liberdade é que ele pode rotacionar e pode também percorrer horizontalmente. A única reação aqui seria a vertical, para cima. Aqui temos o apoio fixo, em que também encontramos esse tipo de simbologia. E seu grau de liberdade é somente da rotação, ele pode sofrer momento, que não tem reação de momento, e suas reações seria a vertical e a horizontal. E o nosso engaste, que também faz parte do nosso problema, que não tem nenhum grau de liberdade e sofre reação de momento, reação horizontal e reação vertical. Essas equações aqui ao lado são as equações responsáveis pelo equilíbrio estático, que é o somatório das forças em x horizontal, tem que ser igual a zero, somatório das forças verticais em y tem que ser igual a zero, e a somatória dos momentos também tem que ser igual a zero para atender o nosso equilíbrio. Aqui está a nossa situação problema, que temos a nossa condição de contorno que fala quando x é igual a zero, θ é igual a zero, que não sofre nenhum ângulo, não tem nenhum ângulo de declinação. Quando x é igual a zero, y também é igual a zero. Esse y aqui está representado pela deflexão da viga, então na extremidade não tem deflexão do engaste. Quando x é igual a L, também não sofre deflexão, porque está apoiado aqui, então não sofre. E os nossos dados aqui que consideramos sobre o problema foi que o W, que é a carga distribuída, é de 6 kN/metro, faltou uma unidade aqui, mas de 6 kN/metro, e o nosso comprimento da viga é de 4 metros. Então, nós separamos aqui o diagrama do corpo livre para representar as reações. Temos aqui a força equivalente da carga distribuída, que é a multiplicação da carga distribuída pelo braço, que dá um valor aqui de 24 kilonewtons. Então, vamos partir para nossas equações de equilíbrio. As forças horizontais têm que ser igual a zero, somatório. Temos aqui o AX e não temos nenhuma força horizontal ou nenhuma carga que faça com que tenha uma reação horizontal aqui. Então, ela é zero. As forças verticais, somatório das forças verticais em y tem que ser igual a zero. Então, nós adotamos o sentido para cima como um positivo. Então, temos aqui AY mais BY menos a carga equivalente de 24, como negativa, porque está no sentido oposto que adotamos. Tem que ser igual a zero. E os momentos também. O momento no ponto A, somatórios dos momentos com relação ao ponto A tem que ser igual a zero. Temos aqui um momento pontual de NA, que é incógnita. Temos outro tipo de momento que seria o braço com a reação aqui, que seria
no mesmo sentido adotado pelo momento, seria positivo, 4 vezes BY, menos 24 vezes o braço de alavanca até o ponto A, que seria 4 sobre 2, né, igual a 2. Aí fica 24 vezes 2, 48. E temos aqui nossa outra equação, que seria momento em A mais 4 vezes BY, igual a 48. E a nossa outra aqui seria AY mais BY igual a 24, isolando aqui esses dois termos. Temos duas, vale lembrar aqui que nós temos duas equações e temos mais duas incógnitas para tentar, duas equações para tentar determinar as outras incógnitas. Então, como observamos, né, o problema é estaticamente indeterminado, porque apenas com as equações de equilíbrio não é suficiente para resolver a situação problema. Desse modo, pode-se utilizar o método da integração para tentar achar as demais equações. Nosso método de integração consiste da segunda derivada da deflexão em relação a x, que é igual ao momento fletor em relação a x, dividido pelo módulo de elasticidade e o momento de inércia, que são constantes. Então, para descrevermos como a equação do momento fletor, seccionamos a viga em um ponto arbitrário x e representamos as suas reações e a reação de momento aqui do corte. Aqui, por definição, tem uma definição que descreve quando o momento é positivo e quando o momento é negativo. Isso daqui a gente não pode, digamos assim, ser arbitrário, né? Segue um padrão. Temos aqui que o momento nesse sentido aqui faz com que a viga se rompa no sentido negativo, menos AY vezes X, é um momento, que também faz girar no sentido positivo. E temos aqui o momento em A, que está no sentido oposto também à conversão. Então, isolamos aqui o mx, que é o momento em x que nós queremos, dando aqui menos 3x² mais AY vezes x menos momento em A. Então, substituímos, né, o nosso momento na fórmula e fazemos aqui a primeira integração, que dá menos 3x² mais AY vezes x² sobre 2 menos MAX mais C, que representa o ângulo de deflexão. E integrando mais uma vez, temos aqui menos 4x², menos 4x² sobre 4, mais AY vezes x ao cubo sobre 6, menos MA x² sobre 2, mais C1x mais C2. Substituindo nas nossas condições de contorno, em que quando x é igual a zero não tem ângulo, não forma nenhum ângulo de deflexão, encontramos aqui que C1 é igual a zero, e também substituindo que quando x é igual a zero, não sofre nenhuma deflexão também. Isso implica que C2 é igual a zero. Aí, substituindo também outra condição de contorno, que seria quando o y é igual a 4, que é igual a zero também, não tem nenhuma deflexão na extremidade P. Encontramos aqui outra equação que descreveria o problema. Com isso, nós temos já a quantidade de equação necessária para tentar resolver o nosso problema, que gerou um sistema de equações, né, formado aqui por AY mais BY igual a 24, momento em A mais 4 vezes BY igual a 48, 4 vezes AY menos 3 vezes momento em A igual a 24. Então, esse é o nosso sistema formado, com três equações e 3 incógnitas a determinar.
Resolvendo aqui esse sistema de equação analiticamente, podemos substituir aqui em matrizes, aqui como 1 e 0, né? Aqui sendo a coluna do AY, aqui BY, e a coluna aqui do momento com relação ao ponto A. Aqui substituímos com 4,1, 4,0 e menos 3. E aqui as nossas incógnitas a determinar. Fazendo aqui a matriz inversa dos dois lados, gerando aqui uma matriz de identidade, e aqui a matriz inversa do outro lado, isolamos aqui as nossas incógnitas. E fazendo a multiplicação da inversa com os termos independentes, encontramos, então, as nossas incógnitas, né? Que, analiticamente, temos AY, reação vertical, de 15 newton, BY igual a 9, e o momento em relação a 12 kN. Então, agora, deixarei aqui com meu colega Adonias, que ele resolverá e explicará o método iterativo de Gauss para esse problema. Obrigado, Henry. A gente vai estar falando agora sobre o método de Gauss-Jacobi. Vamos explicar o procedimento, né, como é feito, e a mecânica do cálculo, e também vamos ver como foi implementado esse procedimento no Scilab, que é um software matemático, e que, através de códigos, é possível a gente reproduzir essas análises. Se observar aqui do canto superior esquerdo, nós temos o mesmo sistema que o Henry acabou explicando, onde foi resolvido pelo método analítico. O método analítico é um método direto de solução. Então, já o método Gauss-Jacobi é um método iterativo, também conhecido como método indireto de solução, né? Então, a gente vai utilizar um método indireto. Esse método indireto, ele utiliza iterações, ou seja, é um conjunto de passos repetitivos, né, de procedimentos repetitivos que é feito, e esse procedimento, e esse conjunto de procedimentos que se repetem, forma iterações que vão avançando a cada cálculo, a cada passo, né? E esse procedimento que a gente vai estar explicando agora. No AY, aqui no sistema, nós temos que, no método Jacobi, ele utiliza a seguinte situação: para cada equação, ele vai isolar uma variável, né? É importante sinalizar que nós temos 3 variáveis nesse sistema aí, que para facilitar, vou chamar de A, B e M, né? A gente já sabe que o A representa a reação vertical, o B a reação vertical, a da viga, e o M é o momento no ponto A. Então, vou chamar de A, B e M. Então, nós temos essas 3 variáveis. Em cada equação, na primeira equação, a gente isola o A, na segunda equação, a gente isola o B, e na terceira equação, a gente isola a variável M, né? Perceba que nós temos ali um índice superior que representa qual é a interação que nós estamos ali no momento. Então, o índice K mais 1 quer dizer que nós estamos calculando a solução atual no lado direito da equação, nós temos que as variáveis estão com índice superior K. Isso quer dizer que a gente vai estar utilizando as soluções do passo anterior. Obviamente, quando a gente inicia esse procedimento, a gente deve tomar como valor inicial um vetor arbitrário, né, para a gente iniciar. Então, via de regra, nós adotamos o valor zero. Então, a gente também adotou o valor zero como um vetor inicial. Então, no passo aqui, índice superior 1, quer dizer, vamos calcular agora a iteração 1 utilizando como um vetor inicial, né? O A igual a zero, o B igual a zero, o M igual a zero. Com esse procedimento, a gente consegue calcular as soluções
o valor de A igual a 24, o valor de B igual a 12, o valor do momento igual a 24 sobre 3. Observe que agora, na interação 2, você está observando que está com índice superior 2. Então, na interação 2, eu vou pegar a solução do passo anterior, que foi da interação 1, que no caso o A teve o valor igual a 24, o B o valor igual a 12, o M o valor igual a 24 sobre 3. Então, a gente coloca esses resultados, joga aqui no sistema e vai achar a solução da interação 2 para A igual a 12, na interação 2 para B igual a 14, na interação 2, o M igual a 24. E assim eu faço também na interação 3. Eu pego a solução da interação 2, que foi 12, 14 e 24, e jogo aqui dentro do sistema para achar as soluções da interação 3. Você passa aí o slide, por favor. Então, na interação 10 é a mesma coisa, e chegamos até a interação 16, né? A gente adotou aí como critério de parada a interação 16, mas poderíamos continuar esse critério. Na verdade, a metodologia, a literatura traz aí a orientação do erro, né? Um limiar de um erro, ou a quantidade de interação, né? Ok? Então, a gente adotou como parada aí ambos, né? Se eu não me engano, a gente colocou aqui o erro igual a 10 a menos 4, mas aí o que prevaleceu foi a interação até a 16ª interação, tá? É possível também calcularmos o erro relativo em relação à solução analítica que foi apresentado pelo nosso colega Henry, né? Então, ele apresentou a solução analítica para A, B e M, e a gente pode calcular aí como se comportou esse algoritmo Jacob em relação à interação, em relação à solução analítica. Então, a gente tem aí os cálculos dos erros relativos. Chama a atenção em relação a última interação que nós encontramos, que o momento, a variável momento, foi que apresentou aí um maior erro relativo, né? Nesse sentido, ou seja, o cálculo do momento aí tem uma maior instabilidade aí para a gente encontrar esses valores. Mas esses valores deram tudo próximo, bem próximo, mas o momento é que tem maior instabilidade em relação ao erro relativo. Pode passar. Bom, agora nós vamos falar sobre a implementação desse procedimento no Scilab, né? Então, nós fizemos aqui um comentário para facilitar aqui a compreensão do código, né? Identificamos as variáveis do problema, o L é o comprimento, né? O X é o domínio, que vai de 0 a L, o Y é a deflexão, o W é a carga, que é quilonewton por metro, né? A reação vertical do ponto A, B, reação vertical do ponto B, aí você tem momento fletor, as constantes. Lembrando que C1 e C2, nesse problema, a gente não calculou, na verdade, não calculou na matriz que a gente vai estar apresentando, mas implicitamente esses valores foram encontrados, adotando aí como critérios as condições de contorno, né? Então, as condições de contorno nos trouxe condições de calcular as constantes. E, por exemplo, as principais condições de contorno, que o ângulo de inclinação dessa viga no ponto zero, né? Quando o y é igual a zero, é igual a zero. Então, essa inclinação sendo zero, referente ao y igual a zero, resulta essas constantes igual a zero, né? Então, a gente parte do pressuposto dessas condições de contorno e as constantes, portanto, elas ficam zeradas sob essas condições de contorno. E é importante assinalar que o sistema que vamos apresentar agora está sob essa hipótese das condições de contorno, onde essas constantes ficam zeradas, né? Por conta disso. Pode passar, Henry.
Então, implementando aqui o sistema, tomando por base o sistema apresentado por Henry, a gente considerou aqui o W, que é a carga distribuída igual a 6 kN por metro, o L, que é 4 metros, né? E aqui nós temos o cálculo das constantes, que é o segundo membro, né, da equação. Ela tem essas fórmulas que foi explicada pelo nosso colega Henry, né, na modelagem. Então, a gente implementou aqui os cálculos dos valores das constantes do segundo membro do sistema, né? O C representa os coeficientes do primeiro membro, né? Que primeiro, chamando a atenção que o primeiro termo representa a reação, né? Ponto A, o coeficiente de A, o segundo termo, o coeficiente de B, e o terceiro termo, o coeficiente do momento. Então, por exemplo, aí eu tenho 1 e 0, então eu tenho o coeficiente de A igual a 1, o coeficiente de B igual a 1, o coeficiente de M igual a 0. 0, 4, 1, coeficiente de A é 0, aqui coeficiente de B igual a 4, coeficiente de M igual a 1. Menos 4, 0, 13, o coeficiente de A é menos 4, o B é 0 e 3 é o coeficiente de M. Então, esse sistema aí trata dos coeficientes dessas variáveis do sistema, tá? Então, a gente se observa aqui do lado de cá, a gente vai estar, a gente implementou, a gente adaptou um código que a gente encontra esse código no Scilab OneCloud do Scilab, né? Nas nuvens você pode ter acesso a esse algoritmo, mas ele precisou de uma adaptação importante para a gente poder aí utilizar esse problema, tá? Então, o código original ele se encontra no site da Scilab, né? O OneCloud Scilab, né? Mas aqui a gente tivemos que fazer algumas adaptações. Então, a gente implementou aqui o código do Jacob, utilizando uma abordagem aqui da matriz, né? Então, se você observar aqui, por exemplo, enquanto nós colocamos porque para que o procedimento ele fique calculando até nós termos uma regra de parada que foi colocada adiante, né? Isso botou em conta 1. As variáveis, então, a gente tem V, aqui você tem o vetor, 2 pontos, ele vai colocar armazenar o vetor de solução da primeira interação aqui. D é a diagonal da matriz C. Então, você tem a matriz C, então você pega aqui a diagonal da matriz C, divide pela Y, que é as constantes do primeiro termo, e aí você tem essa fórmula aqui, a matriz da diagonal menos a matriz C vezes o vetor de variável, né? Então, essa forma de encontrar o método Jacobi a partir da matriz, ela é interessante porque ela calcula as soluções por lote, né? Por vetor. A, solu a explicação que nós fizemos na analítica calcula variável de forma isolada, uma de cada vez. Então, uma de cada vez, você tem um procedimento que é um pouco diferente desse que a gente implementou aqui no Scilab, que esse Scilab aqui calcula o vetor por lote, e aí facilita aí o cálculo, fica mais rápido o cálculo dessas variáveis, né? Então, aí você tem um procedimento aí só para, no primeiro, na primeira rodada, né, o erro a gente colocou igual a 1 para que na primeira rodada não apresente aí uma inconsistência no algoritmo, certo? E aqui também esse algoritmo ele calcula o erro de, de cálculo aí em relação os cálculos que estão sendo feitos das raízes. Tá? Você passa mais aí, por favor? Bom,
como falei, esse erro é utilizado como critério de parada se a tolerância for abaixo do que nós estabelecemos, o algoritmo para, ou se não, a interação que a gente colocou como máxima. No nosso caso, a gente colocou como 16 aqui, né? Então, ou prevalece aí a condição do erro ou do número de interações. Pode passar. E aí nós aí encontramos as soluções do problema, certo? Aqui embaixo a gente tem mprintf, e aí esse código aqui de percentual, aqui é só esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele diz respeito ao alinhamento, né? O espaçamento da primeira coluna, da segunda, terceira, da quarta coluna. Só de respeito a esse percentual, ele serve para isso, certo? Então, aqui a gente imprime o cabeçalho da saída, e aqui a gente vai colocar a tabela que a gente vai estar mostrando daqui a pouco dessas interações. Aqui embaixo a gente colocou uma informação adicional, que são a carga equivalente, para ter uma noção se as respostas estão corretas, né? E você tem também a solução analítica que foi calculado, e a reação dos apoio A, apoio B e o momento em A. Você passa mais aí, Henry. E aí, finalmente, você tem a solução do problema que foi encontrado. Inicialmente, a matriz de entrada, C, que são as coeficientes das variáveis, o Y, você tem o valor de B, que são as constantes do lado direito, e aqui você tem as variáveis calculadas a partir do Gauss-Jacobi, ok? E aqui o detalhamento do procedimento, das interações que foram obtidas, né? Observe que cada interação, a solução é melhorada, ela vai melhorando, a partir que vai saltando para passos, para interações superiores, né? E aqui nós temos só uma comparação. A gente calculou do lado de cá a carga equivalente e calculamos a matriz de entrada para aplicar ali um procedimento direto, analítico. Você vê que o valor analítico deu 15, 9, 12, comparando ao Gauss-Jacobi, realmente deu um valor muito próximo. Provavelmente, se a gente continuasse aqui a interação, esses valores iam convergir para esses valores analíticos. E aqui a gente tem a solução da reação. Você pode passar? A gente vai avançar agora para as considerações finais. Eu falaria que, a princípio, como nós tivemos uma ordem de matriz pequena, baixa, de terceira ordem, certo? Aí o algoritmo de Gauss-Jacobi, ele apresenta valores com erro assim, já um tanto expressivos, né? Esses erros assim. Mas, à medida que você tem, por exemplo, matrizes de ordens maiores, principalmente esparsas, né? As matrizes esparsas são matrizes que 80% dos seus elementos são zero, são nulas, né? Então, são nulos. Então, essas matrizes esparsas, ela produz assim um mau condicionamento nos cálculos das matrizes dos métodos analíticos, explicado por Henry, né? Então, os métodos analíticos, eles têm, geralmente, via de regra, um mau condicionamento nos cálculos dessas matrizes de ordens maiores e esparsas. E o método Jacobi funciona muito bem, se comporta muito bem em matrizes esparsas e de ordens superiores maiores. Eu vou passar também a palavra para Henry e Vitor, se quiser também fazer considerações. Não, realmente nessa mesma linha aí do que se apresentou, Adonias. Essa ferramenta é muito importante, né, para também quem quer programar, porque na programação, né, o método analítico acaba sendo muito denso e às vezes é muito trabalhoso e tal, e para modelar os problemas, entendeu? E então, com o método de Jacobi, acaba facilitando esse processo. Foi muito importante esse trabalho, né, para que a gente conseguiu linkar um problema de resistência dos materiais para trazer uma solução de forma numérica. No mais, é isso. Vitor, quer falar alguma coisa, Vitor? Quer falar algo, Vitor? Não, justamente o que vocês falaram mesmo, eu estou de acordo. Pronto.
Tá bom, eu agradeço também a oportunidade aí. Até logo. O nosso colega vai apresentar aí a referência e a gente vai se despedindo também. Até mais. Obrigado, Vitor. Obrigado, Henry, aí também pela Valeu. parceria. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau.